E aí, galerinha, tranquilo? Bora continuar aqui com os vídeos de análise exploratória de dados. Se bem que hoje ia ser da parte de Machine Learning, mas enfim, né, acabei só estudando a análise exploratória, meio que confundi os dias, mas beleza. Então, vamos lá. No vídeo anterior eu só expliquei sobre como é a parte disso, né, sobre a tabela de contingência. Estou jogando meu celular para o lado que é para não ter aquele barulho de tec-tec no vídeo. Eu expliquei sobre a tabela. Agora vamos ver uma parte um pouco mais prática, vamos chamar assim, né, que é simplesmente nós analisarmos um caso. Então vamos considerar que eu fui, sei lá na BGS. Para quem não conhece, a BGS é Brasil Game Show. Eu ainda não fui na Brasil Game Show, não tive dinheiro para ir. E eu fui lá e perguntei para 148 pessoas, certo? De diferentes idades, de diferentes gostos, e eu queria saber quais eram os gostos delas. Então eu perguntei sobre 3 gêneros de jogos, que é de ação, de RPG e corrida, e entre as faixas de idade eu obtive determinadas respostas. Então por que eu estou usando dados categóricos aqui? Porque, imagina eu ter que fazer tipo dados de quem tem, sei lá, 1 ano, quem tem 2 anos, quem tem 10 anos, quem tem 11 anos. Eu tenho uma faixa grande de espaço. Então, por exemplo, aqui eu tenho do 12 ao 20, aqui eu tenho do 20 mais, né? Poxa, mas só que eu vejo coisas de 60 anos, 70 anos. Eu estou tirando aqui simplesmente por uma questão de exemplo. Tá, mas aqui nos dados aqui de cima eu simplesmente agrupei determinadas idades e à esquerda eu coloquei quais são os tipos de jogos que as pessoas gostam, as pessoas entrevistadas. Veja que aqui são todos dados categóricos. Eu não posso simplesmente sair somando as idades. São pessoas que têm a idade delas. Neste caso aqui não são dados numéricos, são dados categóricos. Ok? Tanto a parte da ação, RPG, etc. e tal. Então, se nós analisarmos pela linha, então veremos que quem gosta de jogo de ação são 57 pessoas, quem gosta de jogo de RPG são 41 pessoas, quem gosta de jogo de corrida são 50 pessoas. E se analisarmos de cima para baixo, veremos que são 50 pessoas que eu entrevistei que têm menos de 12 anos, 46 que têm entre 12 e 20 e 46 também que têm de 20 de mais que 20, né? Então de 21 para cima. Beleza? Então, tá, mas simplesmente só analisando isso, o que que isso me retorna? Bem, simplesmente você só verificando os números não dá para analisar muita coisa. Mas com isso daqui a gente consegue verificar determinadas frequências partindo de determinadas variáveis. Como assim? Eu posso pegar e fazer uma pergunta, por exemplo, quantas pessoas, qual que é a porcentagem, ou pelo menos por enquanto ainda não vou falar de porcentagem, mas eu vou colocar aqui, quantas pessoas que gostam, que têm menos de 12 anos, vamos dizer assim, bem facinho, dado que elas gostam de jogos de ação. Ó, veja que eu estou comigo com uma notação de porcentagem mesmo, de probabilidade, mas aqui eu não entro exatamente na parte da probabilidade, estou usando a notação mais pela questão escrita mesmo. Vejam que eu estou fazendo uma pergunta realmente, qual que é a quantidade de quantas pessoas com menos de 12 anos que gostam de jogo de ação, dado que gostam de jogo de ação. Ok? Então, como que eu vou analisar isso? Eu vou analisar de cá para cá. Por quê? Porque essa é a variável que vai conduzir minha pergunta. Dado que goste de jogo de ação. Então, quantos que têm menos de 12 anos, dado que goste de jogo de ação. Então, eu vou verificar como? Eu vou verificar de cá para cá. Como que eu faço isso? Eu verifico esse dividido por esse. Então, eu vou abrir aqui 30 dividido pelo total, que eu estou vendo a fração dele, 57. Então, 52%, 52,6%, vamos colocar aqui 53% 53% dos que gostam de jogo de ação têm menos de 12 anos. Então veja que o jogo de ação está condicionando minha pergunta. Ah, e se fosse o contrário? Se fosse o contrário, é isso daqui, ó. Jogo de ação, dado que tenha menos de 12 anos. Aí a pergunta seria diferente. Então a minha análise, eu não viria
da esquerda para a direita? Eu viria de cima para baixo. Então eu faria qual cálculo? Eu faria 30, pois afinal de contas é aqui em cima. 30 dividido por 56, 53%. Então 53% das pessoas que têm menos de 12 anos gostam de jogo de ação. Conseguiu entender um pouco a pergunta? Conseguiu entender como é que é a sintaxe que você tem que fazer para você poder se perguntar? Para você poder perguntar, inclusive, para você poder analisar em cima disso? Então, por exemplo, quem tem jogo uma outra pergunta, por exemplo. Eu quero saber quantos minhas pessoas, por exemplo, gostam de RPG que eu entrevistei, dado que elas tenham mais de 20 anos. Então, como que eu vou verificar isso? Qual que é a variável minha que está conduzindo? Essa daqui. Então, eu tenho aqui, 20. Então, eu vou analisar de cima para baixo. Então, eu vou verificar se, beleza, quantos que jogam RPG? Então, eu tenho 22. Então, qual é o cálculo que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 22, que é este daqui, dividido pelo quê? Por 46, que dá 0,47. Então, eu tenho aqui, vou colocar aqui, 0,47%. 47%, 0,47 não, né? 47% das pessoas que têm mais de 20 anos jogam RPG. Beleza? Vocês conseguiram entender mais ou menos essa parte, pelo menos a parte analítica da coisa, de como você tem que analisar, de como você tem que se perguntar sobre isso? Bem, eu espero que sim, né? Então, só uma última, só para poder mostrar. Beleza, qual que é a proporção, por exemplo? Então, eu quero saber, que nem vou fazer anotação, eu quero saber quanto que isso daqui representa do todo. Quem joga jogo de ação que tem menos de 12 anos representa do todo. Como que eu faço? Então, eu vou fazer em cima disso daqui. Eu vou fazer 30 dividido por 148. Pois, afinal de contas, eu quero saber quanto que isso representa do meu todo. Representa 20%. Então, esse quadrado em cima do todo representa 20%. Vejam que, numa tabela de contingência, eu consigo responder todas essas perguntas, eu consigo fazer todas essas frações. Ok? E é isso aí, galerinha. Só para finalizar, que já que a aula está meio grande, eu vou finalizar com isso. Então, vamos pegar, por exemplo, a porcentagem dos quem joga jogo de ação. Então, por exemplo, os que têm menos de 12 anos. Então, vou colocar aqui, menos de 12. Então, 30 dividido por 57 dá 52%. Não vou arredondar não, tá? Então, o segundo que é 12. Eu sempre erro para fazer esse trequinho aqui. Dane-se, vai ficar feio assim. E 20, por exemplo. Então, eu tenho 12 dividido por 57. Então, eu tenho 21. São 21%. 21%. E eu tenho aqui, maior que 20. 15 dividido por 57. Tenho 26,3. 26. Dane-se, vou deixar assim mesmo. 26? 26. Vai ficar sem arredondar, mas ainda assim. Vejam que uma coisa dá pra gente notar, que a idade influencia no gosto. O jogo, ele influencia de acordo com a idade. Então, vamos dizer assim, quanto maior a idade da pessoa, menos ela gosta de jogar. Ok? Porque se a idade não influenciasse no estilo que a pessoa joga, então, ao longo da proporção, vamos dizer assim, eles ficariam praticamente iguais. Os valores ficariam praticamente iguais, eu não teria uma oscilação em cima disso. Beleza? É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado, espero que o vídeo não tenha ficado tão longo e nem tão, vamos considerar assim, confuso. Beleza? Beijos e até o próximo vídeo.